Olá, paz do Senhor, bem-vindos ao canal EBD Viva. Semanalmente nós estamos aqui compartilhando um pouco, aprendendo, né, irmãos? Toda vez que a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente aprende. E a gente também compartilha, compartilha essa palavra por meio dos canais de comunicação que nós temos, né? Hoje, essa plataforma do YouTube nos ajuda a pregar o Evangelho. Estudamos isso, a sutileza das mídias sociais nesse trimestre e também como a gente tem uma oportunidade de usar esse canal para semear a palavra de Deus, né? Aí nós estamos aqui aproveitando esse espaço para isso e nós sabemos que a Escola Dominical é a maior agência de educação cristã do mundo, ela está espalhada por todos os continentes. Eu sou o pastor Júnior Pimentel, sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ibis ali, liderada pelo pastor Levi Aguiar, né, aqui em Vila Velha, Espírito Santo, né, e nós já sempre trazemos um versículo que é do Abacuque capítulo 4, versículo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Nós chegamos à última lição deste terceiro trimestre de 2022, pela graça de Deus, e nós estamos gratos ao Senhor porque Ele tem nos abençoado e sustentado as nossas vidas até aqui. Olha, hoje, né, eu estou aqui te convidando mais uma vez para você aí que não é inscrito se inscrever em nosso canal. Você que é inscrito em nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações. E você que já se inscreveu, já clicou no sininho, você pode fazer alguma coisa ainda, que é socializar esse material, colocando na setinha do lado direito aí, ó, compartilhando com outros esta lição para que ela chegue então para esses irmãos, né? Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, permanecer até o final, porque a gente respeita os tópicos, subtópicos da lição aplicada, fazendo breves comentários, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Olha, vamos lá, já partir para a primeira lição. Muito bem, lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Essa lição, ela traz para nós o suprassumo, o néctar, que nós estudamos durante todo o trimestre, as sutilezas, e olha que nós estudamos, né, sobre as sutilezas de Satanás, né, quanto à Igreja de Cristo, tanto a banalização da graça, a imoralidade sexual, a normalização do divórcio, materialismo e ateísmo, e assim por diante. Estudamos muito. Então, e nesses últimos domingos, estudamos sobre a prática da mordomia cristã, essa sutileza, a sutileza das mídias sociais, da espiritualidade holística, e agora a gente aprende como resistir, né, às sutilezas do inimigo, de Satanás, né, porque ele está aí buscando, veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Cristo, que é o cabeça da igreja, que veio para dar vida e vida com abundância, graças a Deus. Você está convidado a meditar aí nesta lição de número 13. Vamos já para o texto áureo da lição de hoje? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Que maravilha, né, irmãos? Esse é, né, um ensinamento, irmãos, para nós, nesses últimos dias, assim, que é eterno. Para o cristão, né, colocar Deus, né, na frente, ali, guiando a nossa vida, né, colocando a nossa vida realmente nos caminhos do Senhor, direcionados por Deus, é o segredo. Se nós deixarmos que Deus guie a nossa vida, abrindo o nosso coração para Ele morar dentro de nós, e nós resistirmos ao diabo, às tentações que chegam para nós, nós saberemos que o diabo fugirá de nós. E aí, irmãos, o diabo fugir do crente, né, é o desafio. Porque se nós temos Deus em nós, não tem lugar para o diabo morar em nós. E nós
precisamos, desta forma, evitar o pecado, que é errar o alvo. Muito bem, vamos para a verdade prática da lição de hoje. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Andemos, irmãos, na presença de Jesus, nosso Salvador, moldando a nossa vida segundo a Bíblia, pois o Espírito Santo, ele nos santifica e aí ele nos preserva como membros do corpo de Cristo. Vamos aí à leitura bíblica em classe da lição de hoje, que encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículos de 4 a 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão da Escritura, como diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, irmãos, durante esse trimestre, nós estudamos a respeito das várias sutilezas, contra a Igreja de Cristo. São sutilezas que vêm atacar a igreja, tanto dentro como de fora. Existem sutilezas infiltradas dentro da igreja e existem sutilezas exógenas, ou seja, sutilezas que vêm de fora para dentro da igreja também. Talvez nunca a igreja estivesse sofrendo tantos ataques como ela tem sofrido nesses últimos dias. Na bem da verdade, é um fenômeno que nós estamos vivenciando nesse século, em todos os sentidos. Então, essa lição nos chama a resistir ao diabo e nos achegar ao Senhor. Vamos lá aos objetivos da lição de hoje? Primeiro é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O segundo é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. O terceiro é mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto é incentivar o comprometimento com a igreja local. Na lição de hoje, na lição desse trimestre, nós estudamos sobre heresiologia, um campo da teologia que estuda essas falsas doutrinas, essas questões que vêm para nos atacar, E hoje nós estamos, então, aprendendo como nós vamos nos fortalecer para evitar que essas sutilezas venham a nos derrubar, venham a nos destruir, Observamos, então, em lições anteriores, como a igreja genuinamente evangélica, que é a introdução da nossa lição, está sob o ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual ela foi formada. Nós temos uma tríplice missão, Primeiro, nós temos que adorar ao Senhor. Nós somos criados para isso, para louvor e adoração a Deus. Depois, nós precisamos amar ao próximo. Amar ao próximo. A igreja, que é o corpo de Cristo, ali nós temos os dons espirituais para a edificação da igreja e também nós então podemos, nesse corpo, nessa igreja, socializar então as coisas boas ali e comungando com os irmãos. E terceiro, nós temos que a tríplice missão da igreja, o terceiro tópico é a gente pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito da igreja também aqui na terra, E a Assembleia de Deus, a mensagem da Assembleia de Deus desde os idos do século passado foi que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Uma mensagem simples, uma mensagem objetiva e uma mensagem transformadora
que leva muitas pessoas que estavam com vidas totalmente destruídas pelo inimigo aos caminhos do Senhor, né? Então, infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos como cristãos, né, é um evangelho diluído, né, é um evangelho morno, é um evangelho sem ética, sem doutrina, não é? Então, há pouco mais ou quase nada de essência cristã. Em vez disso, hoje nós temos uma mistureba aí, né? Um evangelho misturado. Nessa lição nós vemos como a igreja deve resistir a essas sutilezas de Satanás. Para isso nós veremos que uma igreja só será vitoriosa, né, se nós estivermos com as armaduras de Deus em nossa vida, né, fortalecidos contra o espírito do engano, e para isso nós temos que centralizar as nossas vidas em Jesus Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Então, que maravilha, né, irmãos? Se nós tivermos, né, uma vida de oração, uma vida vigilante, né, estivermos vigilantes, tivermos uma vida de oração, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né, buscando na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, né, aquilo que nós devemos estar executando e seguindo em nossa vida, né, um canal para a nossa salvação. Por último, é mostrado como nenhum cristão sairá vitorioso dessa guerra se não possuir um compromisso também com a igreja local. A Deus toda a glória, né? Toda a glória, honra e louvor. Vamos à palavra-chave de hoje, que é resistir, né? E a palavra de Deus, a palavra-chave de hoje que traz esse termo, resistir, e ela já vem intrínseca aí a resistência contra as sutilezas que nós aprendemos durante o trimestre inteiro, as sutilezas de Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é isso que nós devemos nos aproximar de Deus, que é o nosso textuário da lição de hoje. Tópico 1, comprometimento com a vida centrada em Cristo. Subtópico 1, Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Também Cristo era o centro da mensagem de Pedro. Cristo é o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. Vamos lá. Então, vemos que foi de Pedro, foi de Paulo e de todos os cristãos. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então, o primeiro tópico da lição nos traz a centralidade de Cristo. Os nossos púlpitos precisam ser cristocêntricos. Nós estamos na terra depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador para pregar Cristo ressurreto. Morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou um alto preço, ressuscitou, subiu ao céu, hoje está à destra de Deus intercedendo por nós e um dia irá julgar a igreja. Subtópico de número 2, Cristo, o Senhor. Ressalta mais uma vez a importância de Cristo, né, do nosso Salvador. E não há outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, que Deus, pelo seu infinito amor, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, Jesus Cristo. E este nome está acima de todo nome. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como um único Salvador, por outro, jamais deve esquecer que ele é o único Senhor. Irmãos, no nosso coração, quando Cristo entra e nós damos lugar para ele fazer morada, né? Ali ele ocupa todo o espaço. Não há espaço para o inimigo. Ele tem que bater em retirada. Deus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E ele precisa fazer morada em nós integralmente, né? Quem recebe a Cristo deve andar com fé, tendo ele como Senhor. O discípulo de Cristo deve ter como Senhor, né? Jesus como Senhor. Receber a Cristo como Salvador,
né? É andar nele, isto é, de acordo com o ensino, de acordo com a sua palavra. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é o fracasso de muitos cristãos. Nós, quando damos, né? Por exemplo, né? Se você está andando de bicicleta, se você está ali na frente, guiando ali, é uma coisa, mas se você está de carona, quem está guiando está na frente, não é? Você tem confiança nele que ele não vai te jogar no buraco, por isso que você está de carona com ele na bicicleta, não é isso? Então, na verdade, quando nós estamos na nossa vida, é como se nós estivéssemos dando o guidão da bicicleta lá, né? Para Jesus nos guiar, e a gente tem que ir para o porta-bagagem, ficar com ele ali, né? E ele direcionar o caminho que a gente vai. A Bíblia diz que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se nós reconhecermos o senhorio de Cristo, entregarmos os nossos caminhos para ele, ele certamente nos conduzirá à salvação, porque é estreita a porta, é apertado o caminho, e, né, que conduz à salvação, e esse caminho é Cristo. A sinopse 1 é preciso estar comprometido com Cristo, Salvador e Senhor, né? Aí tem um tópico aqui na lição do mestre, tem um ponto aqui, né, que eu gostaria de trazer aos irmãos, que em nenhum outro há salvação. Achei muito interessante isso, né? Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado contra a ira de Deus, e pregava que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas, né? Muito bem, nós chegamos ao segundo tópico da lição de hoje, comprometimento com as Escrituras, subtópico 1, Bíblia, com a revelação de Deus. Nós trazemos nesse momento para os irmãos o primeiro ponto do credo das Assembleias de Deus, que é este aqui, ó. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Olha a referência bíblica aí, ó, 2 Timóteo 3, 4 a 17. Né? A lição de hoje nos traz que, vez por outra, vemos falsos mestres questionando as autoridades da Bíblia Sagrada, das Escrituras, na atualidade. Né? No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada. Nós aprendemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Né? Então, há diferença nisso daí. Né? E ela encontra-se ultrapassada, estão dizendo por aí, né? Deixando de falar a linguagem dessa cultura contemporânea. Isso não é verdade. A palavra de Deus é eterna, né, irmãos? Ela é infalível, ela é imutável, ela é inspirada por Deus. Aprendemos isso também aqui na escola dominical. Então, há uma tentativa, o autor da lição nos diz, sistematizada para minar a autoridade da Bíblia. Mas ela não é minada, por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que Deus vela pela sua palavra. Então, ela chegou até nós, né? Quantos quiseram exterminar com a Bíblia, né? Aí, queimando as Bíblias, fazendo fogueira de Bíblia, mas ela chegou até nós hoje, né? Na verdade, esse ataque contra as Escrituras Sagradas, né? A Bíblia diz, a lição de hoje diz que é um ataque de extirpar a revelação de Deus aos homens, mas isso não vai acontecer, Deus não diz. Convém dizer, então, que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação de Deus ao homem, e, como tal, ela está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, é nós que temos que ajustarmos à Bíblia Sagrada. O mundo jaz no maligno, o mundo caminha a passos largos para a perdição, mas há um caminho, Jesus. E para seguir esse caminho, nós temos a palavra de Deus, não é? Vamos lá. Subtópico de número 2, Bíblia, a regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais e devem nortear a vida do cristão.
Deus fez o manual do fabricante, do homem. É a Bíblia. Quando nós temos um livro, nós temos que buscar lá um autor, se nós tivermos alguma dúvida que não foi sanada ali, né, para sanar as nossas dúvidas. Quando nós temos um equipamento qualquer construído, tem um manual. E o nosso manual, nós fomos criados por Deus, deixou para nós a sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. É muito lindo, muito bênção, né, irmão? É muita bênção para nós, né? Como saberíamos, por exemplo, os malefícios da idolatria, né, se as escrituras sagradas não nos orientassem em relação a isso? E temos as referências bíblicas de 1 Coríntios 10, 19 a 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, divórcio, ideologia de gênero, tudo que nós estudamos das sutilezas, se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada para nos nortear, para nos orientar? Somente pelo intermédio da Bíblia Sagrada nós temos as orientações precisas sobre isso. Nós precisamos estudar a palavra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que, né, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Nós devemos, né, como o Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meditemos na palavra de Deus, que ela é o nosso refrigério e tem todas as orientações para nós aqui nesse mundo. Sinopse 2, comprometer-se com a Bíblia e tê-la como revelação de Deus, considerando-a como única regra de fé e conduta. Esse é o caminho, né? Tópico de número 3, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. Irmãos, nos primórdios das Assembleias de Deus, nós vimos aqueles irmãozinhos que subiam no púlpito e pregavam o evangelho, muitas vezes errando o português. Nós vai, nós vem, mas o Espírito Santo, irmãos, enchia a igreja de uma tal forma, milagres eram operados, porque a Bíblia diz que Deus, ele se revela aos pequeninos. Não é que ele não se revela também a um letrado, né? A um doutor, ele se revela a todos, mas nós vemos que a Bíblia também, irmãos, o comprometimento com a palavra, quando a gente se compromete com a palavra e tem uma vida de oração, uma vida de santificação, nós somos cheios do Espírito Santo, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, que nosso vaso transborda, nós também temos uma igreja onde nós vivemos viva, uma igreja eficaz, uma igreja que transforma aquele local onde ela está inserida, e nós como igreja também, nós socializamos para todos, né, o Espírito Santo aí por meio de nossa vida, né, que aí é realmente o primeiro testemunho que o mundo, né, observa em nós, né? O Espírito Santo conduz o homem a Cristo. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito Santo nos trouxe a Cristo, né? Quando Jesus subiu, ele disse, eu deixarei o outro Consolador, né? Ele subiria ao céu, estaria junto ao Pai, está junto ao Pai, intercedendo por nós, mas nós temos aqui, ai de nós, se o Espírito Santo não estivesse aqui conosco, né, irmãos? Para nos consolar, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele, o papel dele é esse, né? Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo, a prática dos princípios bíblicos, é impossível viver isso sem a ajuda do Espírito Santo. Aqui o comentarista está nos trazendo. O apóstolo Paulo deixou essa lição clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da carta aos Romanos. Precisamos ler aí, irmãos, para entender e para poder socializar com os nossos alunos. Ali, ele nos mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e, assim mesmo, continuar, né, subjugado. Né? Nós devemos sempre mortificar a nossa carne, né, materialmente falando aqui do corpo, para que nós possamos, então, estar nos santificando a Deus. Porque, irmãos, há uma luta travada no âmbito espiritual, entre o bem e entre o mal. Nós não enxergamos, mas pelo Espírito Santo nós sabemos. Precisamos pedir ao Senhor também discernimento nesses dias, muito mais nesses dias.
para nós conhecermos, né, a real palavra, aquilo que Deus está colocando e querendo para nós. Nós precisamos estar no caminho da salvação e tendo cuidado com o que nós aprendemos durante esse trimestre todo, que são as sutilezas do inimigo contra a nossa vida. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, e só em Cristo, por Cristo e pela salvação das nossas almas, nós podemos estar então contritos por meio da palavra de Deus e oração ao Senhor nosso Deus. Subtópico de número 2, a vida cheia do Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Há uma obra interior, no interior do cristão, que o santifica a Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Nós fomos purificados pelo Espírito para que não fiquemos pecando, né? O mesmo pecado ali com a consciência, né, cauterizada pelo inimigo. Não podemos estar dessa forma. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo presente em nossas vidas. Então, nós devemos ficar livre das impurezas, levando uma vida santa, consagrada ao Senhor, né? É diante desse mundo, irmãos, hostil que nos rodeia, tentando o inimigo, querendo nos tragar, rugindo como um leão em nosso derredor. Então, é a nossa dificuldade hoje em dia, mas nós temos que superar essas dificuldades como? Com as armas espirituais, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, calçados no Evangelho da paz, né? E também esse Espírito Santo, como traz esse segundo tópico aqui, nos capacita. Nós tiramos as nossas dúvidas quando nós temos alguma dúvida, né? É no Espírito Santo, pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. E é por meio do Espírito Santo, quando nós lemos um texto sagrado que nós não compreendemos, peçamos auxílio a Ele, que Ele nos orienta e nos traz ao nosso coração aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Sinopse 3, é preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Temos mais um tópico de número 4, comprometimento com a igreja local. Aprendemos aqui também, na escola dominical nesse trimestre, sobre os desigrejados. Nós aprendemos sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Mas olha só o que a lição de hoje nos traz. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão da sua dimensão coletiva. O que vem dizer o termo igreja? Né? Eclésia, chamados para fora do mundo de pecado, para um mundo espiritual, na presença do Senhor, né? Precisamos aceitar a Cristo como nosso único Salvador, precisamos congregar em uma igreja, né? Não devemos só ficar ali, né, na internet. É bom? Mas precisamos estar lá. Por quê? Porque lá nós temos a comunhão, nós participamos da Santa Ceia, nós estamos ouvindo a palavra sendo pregada ali, nós estamos observando os nossos irmãos, se eles têm uma necessidade, não é? E ali olhando olho no olho. É isso que Deus... E as brasas juntas, né? Elas fazem a fogueira santa. E as brasas separadas não causam essa fogueira muitas vezes, né, irmãos? Então, na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12, em sua primeira carta aos Coríntios, o comentarista nos diz que fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado desse, perde a sua utilidade. Da mesma forma é a igreja, e por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A palavra desigrejados torna um termo impróprio como forma de descrever uma anomalia espiritual. Já tiveram muitos ensinos por aí, G12, dente de ouro e outros mais. E aí, irmãos? São movimentos que vêm e que vão, mas a igreja do Senhor, que foi fundamentada numa pedra que é Cristo Jesus,
né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vem modismos, vem situações adversas, vem falsos ensinos, mas aquele que está arraigado na palavra, firme na palavra, ele é como uma palmeira, balança para lá, balança para cá, mas permanece firme, porque a raiz dele está firmada na palavra de Deus. Esse que é o nosso principal foco aqui nesse mundo. Subtópico 2, o lugar de importância para cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica que a gente se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de um aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ele é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas e também nem que ninguém sabe precisamente qual é a função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui uma função e lugar para exercer. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, né? Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer a sua função no membro de Cristo. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Cada membro do corpo tem também a sua especificidade, tem a sua utilidade. E nós, na igreja, nós aprendemos que Deus, por meio do Espírito Santo, ele, né, nos dá dons pela graça de Deus para a edificação da igreja. E a igreja não é meramente um templo só, não. É o corpo. A igreja tem duas igrejas, né? A visível e a invisível. A igreja invisível, ela está dentro da igreja visível. Quem é a igreja invisível? É aquela que vai morar com o Senhor Jesus. Dentro da igreja visível, existem aqueles que são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas nós cremos também, pela palavra de Deus, que Deus não rejeita aquele que vem a Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo veio para salvar, veio para dar vida, muito diferente do inimigo que veio para matar, roubar e destruir, né? Sinopse 4, é preciso comprometer-se com a igreja como o corpo de Cristo. Vamos já para a conclusão da nossa lição de hoje. Chegamos ao final da lição desse trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas que o Espírito Santo é o guia e é o auxiliador da igreja. Irmãos e irmãs, nessa última lição deste trimestre, nós estamos nos fortalecendo no Senhor. Nós estamos sabendo, irmãos, que esses dias são dias trabalhosos, são dias de perseguição, são dias que nós temos, irmãos, ouvido muitas fake news por aí. Tem evangelho de prosperidade, evangelho do oba-oba, mas nós pregamos o evangelho da graça. O evangelho da graça, ele está centrado em Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador de nossas almas. Precisamos ensinar aos nossos alunos, precisamos também aprender com eles, precisamos estar como membros do corpo de Cristo, firmados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, sempre buscando ao Senhor, a orientação do Senhor, para que Ele nos abençoe, nos dirija, nos guie pelos seus santos caminhos, né? E também chegamos ao final dessa lição e eu gostaria de deixar, como sempre, um texto bíblico que está registrado em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
exaltado, engrandecido seja o teu nome. Nós estamos na tua presença mais uma vez, Pai, para pedir por cada um, Senhor, professor, professora, por cada aluno, por cada igreja no Brasil, por cada sala da escola bíblica dominical, superintendente, secretário de sala. Ó Senhor, também gostaríamos de agradecer a Ti. Agradecer a Ti por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Não somos merecedores, Pai, mas nós agradecemos a Ti por ter vertido, Senhor, o Seu sangue, o sangue do Teu Filho, Pai, na cruz do Calvário por nós, miseráveis pecadores. Deus amado, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado também, Pai, por deixar o Espírito Santo aqui, o Consolador aqui conosco, para que nós fôssemos, Senhor, advertidos, para que nós fôssemos, Senhor, Pai, guiados por Ele, para alcançarmos a salvação. Muito obrigado por Tua palavra, Pai, porque Tu deixaste, Senhor, a Bíblia Sagrada para nós. Muito obrigado. E nós estamos estudando, estamos compartilhando, que nós possamos ler, que nós possamos guardar a Tua palavra e que nós possamos ensinar a Tua palavra a outros, para que estes também possam alcançar a salvação. É no nome de Jesus, Teu Filho, que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus, em nome de Jesus.